Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mercúrios Cast. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. A gente vai falar hoje sobre o mercado de cripto como um todo, né? Fazer talvez ali uma linha do tempo de como o mercado mudou desde 2017 até aqui, né? Temos aqui a pessoa que montou, que eu sei é a primeira empresa de pesquisa de cripto do Brasil, né? Vocês começaram antes da gente, inclusive, né? Então, porra, é um prazer muito grande. A gente se conhece já há bastante tempo, mas é a primeira vez que eu acho que você vem aqui, pelo menos presencialmente, fazer uma entrevista. Eu agradeço demais, Felipe, por você estar aqui. Eu vou falar para você contar um pouquinho mais sobre a Paradigma. Só antes, pessoal, lembrar vocês que quem assiste aqui o Mercúrios Cast tem também uma análise de carteira gratuita. Então, se você quiser, cara, não sei o que está acontecendo no mercado, preciso reformular tudo porque eu estou perdendo dinheiro, clica no primeiro link da descrição, que você vai direto para o nosso WhatsApp. Você vai cair direto numa conversa com um analista nosso, ele vai te dar opinião sobre o que você está fazendo de certo, errado, e o que poderia mudar ali na sua carteira. Mas, Felipe, vamos lá. Eu entrei, né, antes da gente começar a fazer minha pesquisa e tudo mais, entrei no site da Paradigma e vocês têm uma frase que é muito legal. Fala que a visão da Paradigma é muito simples, né? Fazer com que o brasileiro mais de 51% dos brasileiros tenha Bitcoin. Me fala um pouquinho dessa visão, como é que vocês pensam em chegar nisso e explica para quem não conhece o que é a Paradigma. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e realmente nunca tínhamos sentado para conversar assim, então estou empolgado com o papo. A Paradigma é uma casa de pesquisa que surgiu faz uns 6, 7 anos. Eu estou em cripto já faz uns 10 anos. A gente estava conversando aqui antes. Eu sou formado em comunicação social. Eu tive passagens pelo terceiro setor, pela indústria do cinema, tecnologia, e aí acabei fundando uma startup que trabalhava com vídeo, distribuição de vídeo. E no mundo do vídeo tem muitas coisas que são distribuídas, não vou falar descentralizadas, mas que são distribuídas por questão de performance. Então você acaba tendo contato com ideias que têm a ver com redes distribuídas, usando o jargão da ciência da computação. E aí essa startup trabalhava com Ethereum e com IPFS, que são dois protocolos que existem, são pujantes até hoje em dia, mas que há 10 anos atrás eram o que tinha de mais vanguardista, assim, na convergência entre cripto e conteúdo, mídia, vídeo. Sim. Essa startup fechou em 2018, eu fui sócio de outros negócios e sempre tive vontade de conseguir me manter atualizado na fronteira do conhecimento, dentro daquela área que, para mim, envolvia as tecnologias mais revolucionárias da minha era. O Bitcoin, para mim, é uma das tecnologias mais revolucionárias da minha geração. E eu sempre tive essa ânsia de não conseguir estar acompanhando o que estava saindo de novo e essa vontade de conseguir ter uma estrutura ao redor, participar de uma organização onde eu não estivesse sozinho desbravando a vanguarda do conhecimento, tivesse mais gente comigo e as pessoas pudessem se especializar em verticais específicas, e foi dessa vontade que surgiu a Paradigma. Então hoje a gente tem uma equipe que tem gente cobrindo os diferentes setores da indústria, tem gente que manja muito mais do que eu sobre aspectos específicos do mercado. E voltando à questão de eu achar o Bitcoin uma tecnologia revolucionária, quando eu comecei lá atrás, não existiam nem pesquisas para se saber quantos por cento dos brasileiros tinham Bitcoin. Mas eu chuto que o número estava entre 0,1% e 0,5%. Você perguntava na família e ninguém conhecia. A maioria das pessoas jamais tinha ouvido falar. E no ano passado, a gente começou um trabalho de advocacy na Paradigma, onde parte dele envolve quantificar essa criptopopulação. Então a gente se juntou com o Datafolha e com vários outros parceiros legais do mercado de cripto, e pela primeira vez fizemos um estudo de abrangência nacional, com pesquisa de campo, ir na rua, perguntar para as pessoas mesmo, para descobrir quantas pessoas têm ou já tiveram cripto no Brasil. E o número, inclusive, nos surpreendeu. São 16% dos adultos brasileiros. Caraca, eu ia chutar uns 5%. Que tem ou já tiveram cripto. Já tem atualmente ou já tiveram? Tem ou já tiveram. Entendi. Somados. Sim. Isso no ano passado. Nesse ano a gente repetiu o estudo, eu recebi os resultados há muito pouco e a gente vai divulgar eles em agosto. Não vou dar muito spoiler aqui, mas talvez ao longo da conversa eu solte alguns números. Vai divulgar onde? Só para a galera poder saber, né? A gente vai fazer um evento e uma transmissão ao vivo no YouTube, mas provavelmente o pessoal vai ver saindo no jornal e tal. Ano passado saiu em bastantes lugares. Então quem quiser saber, só te seguir lá no Instagram, você provavelmente vai falar disso. Com certeza, sobre só isso. pesquisar. Vamos deixar o Instagram, inclusive, do Felipe aqui
embaixo. Cara, a gente começou, vocês começaram um pouco antes da gente, né? Mas ali, a nossa empresa só foi surgir ali no meio de 19, virar alguma coisa em 2020. Mesmo assim, cara, olhando para trás, eu já tô quase 10 anos também, como você falou, no mercado de cripto. E parece que cada período da história de cripto a gente teve um playbook para a geração de alfa, né? Para você poder ter performance de uma maneira específica. Né? Tinha muita gente, né, lá no começo, 2017, 2018, que falava muito sobre ICO, né, ou as moedinhas menores. Depois, em 2021, a gente teve o DeFi Summer. Depois, a gente teve até uma parte de airdrops e tudo mais. E hoje parece que o mercado, o sentimento é terra arrasada, né? Só o Bitcoin serve, nada mais, né, que existe no mercado de cripto funciona. Como que você vê assim, a mudança desse playbook, né, de como performar bem no mercado de cripto, e o que você sugeriria para alguém fazer hoje dentro do mercado para se posicionar bem? Acho que a primeira coisa é não se desesperar, porque eu já vi várias vezes essa história de que agora tudo morreu e todo mundo tá virando maximalista. E o contador lá de quantas vezes o Bitcoin morreu, né? Acontece. Todos os mercados de baixo, todos os invernos cripto, as pessoas consolidam posições no Bitcoin, o que é natural, né? Todo o resto cai mais que o Bitcoin. E muita gente se converte ao maximalismo e para de olhar para todo o resto do mercado. O que não é uma má decisão para a maioria das pessoas. Mas para quem está buscando alfa, quando o mercado volta a subir, Sim. Tem um monte de coisa que sobe mais do que o Bitcoin. Então você bem falou. Eu diria que entre 2014 e 2018, aberturas de capitais, CEOs, traziam bastante alfa. Teve períodos aí no meio dessa época onde, se você literalmente jogasse dinheiro em todas as novas moedas que você visse fazendo ICO, você ia ter um retorno positivo na média. Depois houve uma ressurgência dessa ideia de finanças descentralizadas. Teve uma época durante a qual você conseguia identificar novos protocolos de DeFi antes deles ficarem populares. Isso gerou muito alfa. Só que sempre que você tem uma fonte de geração de alfa que se torna popular, o alfa decai, muita gente entra, e aí aquilo ali começa a oferecer um retorno negativo, né? Uhum. Nessa época das farms de DeFi, que ficaram muito populares entre 2018 e 2020, muita gente ganhou muito dinheiro entrando nesses protocolos novos no começo, aí começaram a criar mecanismos de ofuscação para os criadores desses protocolos conseguirem capturar mais da grana do pessoal que estava chegando neles. Tem até um meme que surgiu naquela época que eu considero útil até hoje, que é o meme da Pool 2. Não sei se você lembra disso. Não lembro. Pool 2? Se tinha uma pool, criava-se um protocolo novo de finanças centralizadas, geralmente com o nome de um legume ou algum bicho. Pickle Finance. Uhum. E aí você tinha uma pool onde você depositava dinheiro e aí você ganhava um retorno em cima das pessoas que estavam pegando o seu depósito como um empréstimo, e também você ganhava um retorno como parte de emissões inflacionárias que esse protocolo estava fazendo, de uma moeda própria. E aí, normalmente, o retorno ia caindo, porque ia enchendo a pool, e aí os caras lançavam uma pool 2, onde você ia correr mais risco, a fonte do seu retorno ia ser mais obscura, mais complexa, ela ia ser altíssima no começo, mas logo, parte da fonte desse retorno ia colapsar e você ia ter um retorno negativo. Essa ideia me é útil até hoje, porque você vê não necessariamente pools de finanças descentralizadas, mas instrumentos que, tipo o Michael Saylor, a gente estava falando aqui mais cedo, conforme ele vai lançando instrumentos mais complexos que pagam mais, essa ideia vai voltando no fundo da minha mente. Uhum. Houve um período no qual NFTs ofereceram bastante alfa para quem estava prestando atenção. Nessa época, eu gosto de pensar que o pessoal que tinha um background em humanas se deu muito bem, porque às vezes você conseguir identificar o que era um projeto artisticamente legal te fazia ter retornos maiores do que a média. E aí, de 2020, aí você teve um boom das memecoins ali em 2023, 2024, e aí de lá para cá, de 2025 até agora, poucas coisas bateram no Bitcoin consistentemente. Tem gente que acredita que tokens, moedas atreladas a protocolos que geram receita recorrentemente e que podem ser modelados usando-se frameworks herdados do mercado tradicional, tem gente que acredita que essas moedas são o futuro da geração de alfa. Mas na minha leitura, a gente está num bear market, no inverno cripto. Nesse período, nada vai bater o Bitcoin, as coisas vão cair mais do que o Bitcoin dentro do mundo de cripto. E a hora que o verão voltar, aí vão vir narrativas novas que é muito difícil de se prever no fundo do bear market. Então eu prefiro
me atentar ao que está acontecendo, ter a minha leitura própria do quanto que eu acho que a gente está próximo desse verão ou não. E a hora que essas coisas novas começarem a surgir, eu não preciso pegar elas antes delas surgirem. Eu acho que o meu foco e o foco da minha equipe vai estar em identificar essas coisas novas brotando a hora que elas começarem a subir e aí alocar rapidamente a elas. Eu diria que ao longo dos últimos 8, 9 anos, as fontes novas de alfa seguiram esse caminho. Perfeito. Você falou do framework do mercado tradicional, acho que a Hyperliquid tem se destacado muito por isso, né? A Hyperliquid ela é um case que é muito fácil de você explicar para alguém que não entende de cripto, né? É uma bolsa, né? Tem receita, tem custos ali que você pode ter no meio, taxas, mas assim, é algo fácil de se entender. É muito diferente, por exemplo, de você explicar, sei lá, Polkadot, né, para alguém, né, uma infraestrutura muito mais complexa do que a gente tem hoje. Eu acredito bastante que esse tipo de empresa que tem uma visão um pouco mais de business tradicional tende a sobreviver, pelo menos, o que já é muito num mercado, né, como esse. Tem alguma tese que para você está se destacando também nesse momento? Olhando para tokens específicos, eu não arriscaria falar o nome de um. Eu acho que tem 3 categorias de produto que alcançaram Product Market Fit e que são inignoráveis hoje em dia. São stablecoins, exchanges descentralizadas on-chain 24/7, como a Hyperliquid, e mercados preditivos. Essas 3 coisas são coisas que fazem parte da visão de cripto desde o começo e que nos últimos anos alcançaram escala global. E eu acho difícil o gênio voltar para dentro da lâmpada. Por que é difícil você olhar para ativos específicos dentro dessas teses? Porque nos mercados preditivos, os maiores não têm token, não tem um ativo investível fácil. Sim. A não ser que você queira investir no equity da Polymarket. Claro. Para stablecoins, também. As maiores não têm um token que captura parte do valor criado pelo negócio. Aí no mundo das exchanges on-chain, você tem um pouco mais de clareza. Por isso que a Hyperliquid é o token que está performando melhor aí dentre os top 20, top 30 nos últimos meses. Mas as pessoas precisam entender que tem uma diferença grande entre criar valor e capturar valor. E esse problema remete ao começo da explosão cambriana dos tokens em cripto, onde você tinha um martelo muito pesado da regulação e todas as formas de distribuir parte do valor criado por um serviço descentralizado para o portador de um token eram proibidas, expressamente. Então, criou-se zilhões de tokens que eram penduricalhos, que estavam atrelados a protocolos, a serviços que criam valor, mas eles eram cosméticos, eles não capturavam nada desse valor. E aí as pessoas foram inventando mecanismos para parecer que o token capturava a parte do valor que estava sendo criado ali. Mas no fundo, era o time, um grupo de pessoas centralizado que escolhia para onde ia esse valor, como ele era capturado e como ele era distribuído. E na maioria dos casos, você tinha uma empresa que capturava esse valor para si, distribuía para o time, para investidores, e todo mundo que tinha o token não ganhava nada. Eu vi esse filme acontecer muitas vezes. Acho que o caso mais emblemático da Uniswap, quando a Uniswap fez a captação vendendo participação da Uniswap Labs, você fala, cara, isso aqui é um tapa na cara, né? Porque todo mundo que investia no token Uni era meio... Cara, uma hora eles vão ligar um fee switch aqui, isso aqui vai virar algo parecido com uma ação que distribui dividendo ou que pelo menos acrua um valor ali em cima daquilo. Daí os caras vão lá e vendem parte da Uniswap Labs. É o que você falou. Você não precisa ter um token da Polymarket, né? Você pode ir lá e investir, comprar Venture Capital, é sócio da Cauchy, da Polymarket, né? Sem necessariamente ter um token. Exato. E esse tipo de história é recorrente em cripto. Ontem teve um anúncio da DYDX, que já foi a maior exchange on-chain do mercado. Há pouco tempo atrás, não foi muito tempo não. Tem um token, o token começou a cair conforme surgiram os zilhões de competidores, o fundador deu check-out, meio que saiu fora do projeto, falou, tô bem de vida. Eventualmente ele teve que voltar, senão o projeto ia morrer. E ontem a DYDX anunciou que está construindo fez uma parceria com a Robinhood e está construindo uma exchange on-chain, tipo, para a Robinhood. E, obviamente, o token desmoronou, porque então quer dizer que o time não está mais ligando para o produto que mais focado naquilo, né? Você tem o caso da NS, que é outro caso parecido de desalinhamento de incentivos, onde você tem a empresa, que em cripto os caras resolvem chamar de Labs, sempre, não sei de onde veio essa convenção. E aí você tem o caso do token. A empresa NS Labs tem o time que montou a NS, que para quem não sabe é uma infraestrutura de nomes, de domínios, usando Ethereum. E aí você tem o token, que sempre teve essa ideia de que a palavra-chave aqui, né, o código é governança.
atrás dessa palavra-chave tem o quê? A ideia de que quem tem o token pode votar nas decisões importantes do protocolo e, eventualmente, uma dessas decisões importantes poderia ser a de distribuir parte da receita capturada pelo protocolo para quem tem o token. E esse protocolo DNS gera receita, que é um serviço que a galera usa, registrar nome, né? Só que agora os donos do Labs estão impedindo todas as movimentações dos portadores do token, porque a organização descentralizada, entre aspas, desse protocolo tem lá no caixa centenas de milhões de dólares. E aí os caras da empresa estão vendo e falando, não vou deixar a comunidade votar para gerir esses milhões de dólares, porque esse dinheiro vai se perder. E aí os caras da empresa, do Labs, que criaram o protocolo, estão fazendo de tudo e usando o poder desproporcional que eles têm para ficar com essa grana. Então, em teoria dos jogos, você tem um conceito que é o Principal Agent Problem, problema do agente principal, né? Onde você tem, basicamente, atores que têm incentivos conflitantes. Então, todas as empresas que seguiram por esse caminho de uma estrutura dual de token com equity, elas acabam esbarrando nesse problema. Então, é muito atrativo, né? Eu já vi caso de ter empresas de mercado preditivo, assim, que a gente... que eu converso, assim, algumas surgindo aqui no Brasil e tal... E uma delas foi um negócio que me chamou muita atenção. Falou assim, a gente está fazendo uma rodada de captação, que a gente vai captar X no valuation Y e tudo mais. Só que eu arranjei um jeito de dobrar minha captação. A gente lança um token também. E é isso, a gente lança um token, a gente vai botar o mesmo valuation no token e tudo mais. Quem quiser comprar, compra. Provavelmente a gente vai dobrar a captação só com isso. Então você vende ao mesmo tempo o equity e o token, né? A gente vendeu uma participação da Mercúrios para o Grupo Primo e também vendeu um token Mercúrios para XP, entendeu? E aí você vai ter funcionalidades conflitantes para o equity e para o token, mas aí é um problema para Mercúrios do futuro, né? Pois é, galera... Porque tokens realmente são uma forma nova e revolucionária tecnologicamente de você formar capital globalmente. Sim. Tem um economista, o De Soto, que ele fala, tem um livro legal que chama The Mystery of Capital. Ele fala que tem muita atividade econômica bloqueada mundo afora, porque as pessoas têm capital que não está formalizado, não está conectado ao sistema. Exemplo, você vai lá no interior do Brasil, tem muita gente que tem terra, tem casa, tem propriedade, que não está documentado, isso não tem o token, não tem o registro em lugar nenhum. E aí, se isso não está documentado, não tem esse registro, a pessoa não consegue tomar um empréstimo deixando a casa de garantia, deixando o terreno de garantia. Então você tem muita atividade econômica potencial mundo afora que é morta, que não é desbloqueada. E tokens são uma forma de você criar esse tipo de título rapidamente e oferecer ele para qualquer pessoa mundo afora. Então isso é legal. Só que a gente esbarra nesse problema. Se você tiver só o token e um serviço digital no qual as pessoas realmente veem valor, pode ser algo interessante. É o caso do Bitcoin. O cara criou um token novo que não tinha valor nenhum, mas as pessoas começaram a ver valor no serviço que o Bitcoin provinha, começaram a comprar o token foi subindo, tem um efeito de retroalimentação entre o valor do token e a utilidade do protocolo, porque quanto mais caro o Bitcoin, mais os mineradores ganham, vai ter mais mineradores, a rede vai ser mais segura, mais gente vai usar, mais caro vai ficar o Bitcoin. E não tem equity, não tem uma empresa por trás. Então, legal. Só que aí, do ponto de vista do fundador de um negócio novo, quem quer ser o Satoshi Nakamoto? Que cria uma parada trilionária e não captura nem um centavo em cima disso. Ninguém quer ser o Satoshi Nakamoto. E aí, os fundadores, os empreendedores, acabam indo para o lado de emitir tokens e achando que o token é só um ativo, e no curto prazo ele pode te permitir captar mais. Mas ele representa um passivo também. Porque todo mundo que compra o token vai ter uma expectativa em cima daquilo e vai voltar para te cobrar, entendeu? Então, o conselho que eu daria para as pessoas que estão pensando em criar suas próprias moedas seria: pense além dos primeiros meses, primeiros anos, porque você vai criar um passivo. Entendeu? Então, você tem que pensar em como é que você vai lidar com isso lá na frente. Eu acho que eu li no livro do Elon Musk, eu acho que ele fala do IPO, quando ele fez o IPO lá pela primeira vez. E ele fala, cara, todo mundo tem o sonho, né? Eu sempre imaginei, vou ter a Mercúrios, vou crescer a Mercúrios, vou fazer o IPO da Mercúrios e tudo mais. E ele falando, cara, o IPO, foi um puta saco, porque a partir daquele momento eu não mandava mais em tudo, né? Porque você tem que responder para um monte de gente. Só que quando você lança um token, é quase como se estivesse fazendo um IPO, se você está lançando ali uma participaçãozinha da sua empresa. Então você vai ter problemas de empresas muito grandes em uma empresa que é uma empresa de tecnologia com meia dúzia de gato pingado ali, né? Eu acho que
é muito legal essa dinâmica de token, de você poder parcelar um apartamento em 100 partes iguais, né? E você ter, uma partezinha ali de cada um dos apartamentos ali de um fundo imobiliário, por exemplo. Acho isso muito legal. Só que, frase do Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E você precisa saber como lidar e gerir essa sociedade ali, né? Que vira aquela sua comunidade. Porque, da mesma forma que é algo, super positivo, é um efeito manada gigante negativo caso aconteça alguma coisa erradinha, né? E o legal de cripto é que é tudo auditável. Então, se acontecer alguma coisa errada, alguém vai soltar no Twitter e isso vira toma proporções inacreditáveis. Né? Você usou a palavra sociedade, é interessante, porque no mercado de ações, esse é o termo mesmo. Em cripto, a galera cunhou o termo DAO, que significa Organização Autônoma Descentralizada, e aí o conjunto de portadores de um token meio que se consensualizou que dá para chamar de DAO, mesmo que não seja muito centralizado ou que não seja muito autônomo. Só que você gerir um DAO, se lidar com esse passivo, cara, pelas experiências que a gente viu nos últimos anos, não termina bem, velho. Não termina bem. Eu sou uma pessoa que sou otimista com a ideia de que cripto apresenta ao mundo novos jeitos da gente se coordenar. E o Bitcoin é o exemplo primo disso. É o caso que mais deu certo, que mais está dando certo. Só que quando você vai para DAOs, além do Bitcoin, porque eu considero o Bitcoin uma DAO, não tem dado certo, né? Então tem esse caso da ENS, que agora tá enfrentando esse problema que a gente conversou aqui mais cedo. Tem uma DAO que eu acho particularmente ilustrativa, que é a Nouns DAO. Você lembra da Nouns? Não, sim, do Oclinhos, né? Super legal. Era um mecanismo super legal, que tinha um financiamento recorrente para a parada, tinha dinheiro entrando no caixa e todo mundo que participava da organização tinha um pequeno direito de decidir como esse caixa seria alocado. A missão era vaga, era tornar o mundo mais Nounish. E o que é Nounish? Eles falharam em definir isso. Mas, tinha um mecanismo bem desenhado. Só que chegou um ponto, cara, que as pessoas começaram a pilot, nem sei a palavra, saquear o DAO. E a grande questão é que quando você consegue tirar $1 de dentro de uma DAO, gastando menos de $1 em tokens ou em poder de voto, já era, espiral da morte, porque aí vão vir mercenários de todos os lados para executar esse trade, essa arbitragem, e o teu tesouro, teu caixa da tua DAO vai secar. Então eu vi isso acontecer com a Nouns DAO, que era uma DAO que eu achava legal e que declinou rumo à irrelevância. Vejo isso acontecendo com várias DAOs ao longo do tempo, por mais legal que seja o produto que está atrelado a elas, né, a comunidade. Então é complicado. Ainda não vi outra DAO além do Bitcoin ter sucesso. É porque é difícil, né? Você tem a DAO do Bitcoin, né? Eu nunca tinha pensado nisso como uma DAO, mas você tem incentivos muito claros, né? E muito perfeitos, né? Ninguém tem um incentivo de atacar a rede do Bitcoin. Porque você ganha Bitcoins, só que se você ataca e ganha Bitcoins com ataque, ele não vale mais muita coisa. Então, são incentivos que são muito bem desenhados. No caso da Nouns, por exemplo, eu sentia... Né, eles eram muito grandes ali em 2022, 2023, né? Eu sentia que era meio... Sabe o mundo artístico na Belle Époque, assim? Tava todo mundo com uma puta grana. Nesse momento é muito legal você ter uma comunidade. Você quer estar junto com pessoas que também estão ganhando dinheiro. As suas visualizações eu tenho certeza que caíram quando o mercado cai, assim como as nossas e de todo mundo que produz conteúdo, porque ninguém quer ficar olhando pro negócio. Estou perdendo dinheiro, cacete. E aí parece que numa primeira... É quase como uma fundação muito pobre, quando é só comunidade por comunidade, entendeu? A gente tem comunidades por comunidades na sociedade, né, de hoje em dia, um time de futebol, por exemplo. É uma comunidade que não serve pra muita coisa, tá ligado? Eu sou São Paulino porque quando eu nasci eu falei que eu era São Paulino e precisei criar isso na minha cabeça durante 28 anos para saber que algo que não faz uma puta diferença na minha vida é uma das coisas mais importantes da minha vida, entendeu? Você chega no mercado de cripto, 2, 3 anos, e coloca um óculos lá, tinha um branding super maneiro, era super legal, mas aquele negócio é legal quando tá todo mundo rico. Cara, no final das contas, cara, se eu estiver passando fome, eu não vou assistir o jogo de São Paulo, eu vou me matar para trabalhar aqui no meu trabalho de verdade, né? E é uma boa analogia, porque eu aposto que no começo dos anos 2000, São Paulo ganhava tudo, a torcida de São Paulo, todo mundo queria ser São Paulino no estádio e tal. Exatamente. Quando o Copano para de ganhar, muda, né? E com
Com NFTs a gente viu isso até além do mundo da Nouns, os macaquinhos mal desenhados Bored lá. Apes, né? Quando tá subindo, todo mundo quer entrar no grupo. Agora, quando ostentar aquele macaquinho, significa você mostrar pro mundo que você tá perdendo dinheiro. Ninguém mais quer, né? Exatamente. Então, realmente, precisa haver um propósito que é exógeno à comunidade. Alguma coisa que você quer projetar no mundo, né? E você não acha que isso é um problema? Assim, porque em 2023 ou 24, não lembro qual foi, a gente fez a gente sempre faz uma live no final do ano, que é a live da bola de cristal. Então, fazendo previsões pro ano que vem. E uma delas foi assim, cara, 2024 ou 25, não lembro, cripto precisa servir para alguma coisa. Né? Cripto precisa ser mais do que blockchain em cima de blockchain para no final vender uma moeda de gato. Né? Cripto hoje serve para alguma coisa. Fora Bitcoin, tá? Bitcoin serve para muita coisa, não vamos entrar nessa seara. Mas o resto, o que serve? Mercado preditivo, que você falou, é legal. Stablecoin, show de bola. Mas nada disso você consegue ganhar tanto dinheiro assim, né? Stablecoin é um negócio que acontece, remessas internacionais acontecem desde que o mundo é mundo, né? E você vai ganhar ali uma partezinha da taxa, mas você não vai investir numa empresa disso. Se você for, você vai montar uma empresa, trabalhar nisso, só que dificilmente a comunidade vai ter ali um token que vai explodir com stablecoin. Ou com mercados preditivos, no caso, a gente teve agentes que não criaram tokens. Né? Hoje, o que você vê como futuro do mercado de cripto? Cripto vai servir para quê? Entendeu? No futuro. Cara, como eu disse, eu acho que essas três categorias, stablecoins, mercados preditivos e exchanges on-chain, elas já representam sucesso para cripto além do Bitcoin. Há 10 anos atrás eu não imaginaria que estaria o mundo inteiro falando de previsão, que a Caixa está patrocinando a Copa do Mundo e que a galera ia estar lendo e interpretando o que está acontecendo na guerra dos Estados Unidos e do Irã através da Polymarket. Eu não imaginava que o preço do petróleo durante esse conflito, por causa da barragem lá do Estreito de Hormuz, o termômetro mais confiável e sensível que a gente ia ter ia ser na Hyperliquid. Porque era 24 horas, né? Exato. Então, tipo, às vezes a gente esquece de onde a gente veio, tá ligado? Eu acho que a gente chegou muito longe, muito longe. Muito mais longe até do que eu conseguiria conceber há 10 anos atrás. Tem coisas que não deram certo. A questão das DAOs, eu ainda não vi exemplos perenes além do Bitcoin. A questão de uso em mídia, assim, tipo redes sociais descentralizadas. Sim, a Lens, né, da Aave, lembra? Teve zilhões dessas, né? A mais antiga que deu um pouquinho certo que eu consigo lembrar é a Steemit. Steemit? Era tipo um Reddit, assim. Inclusive um dos fundadores, é o mesmo cara que depois fundou a EOS. EOS, sim. EOS foi por muito tempo o maior SEO, né, da história que tinha acontecido. Cara, até hoje eles têm bilhões de dólares em Bitcoin. Loucura, né? Mudou de nome, virou outra empresa e tal. Então, essa parte de mim, eu gostaria de ver isso dar mais certo. Eu conseguir ter um perfil que nenhuma rede social pode derrubar. A NS é um pouco disso, né? Eu posso ter lá o @felipeter.eth e aquilo ser meu para sempre. Mas, tipo, o ecossistema de plataformas onde eu posso sustentar isso, ter um perfil com isso não foi muito para frente. Então, tem coisas que deram errado, tem coisas que deram. Talvez ainda não tenham dado certo. Mas eu gosto de olhar para as que deram certo e pensar que, cara, tem um valor social ali. Cripto é tipo a perestroika do Ocidente. Eu já usei essa analogia e vou trazê-la de novo aqui. É tipo uma abertura econômica massiva que vai permitir as pessoas construírem aplicações financeiras que muita gente não vai gostar. Stablecoin tem um monte de gente que é contra, Exchange 24/7 um monte de gente que é contra, mercado preditivo nem se fala, mas que eventualmente vão tornar o mundo mais livre. E para mim o que está na essência do Bitcoin, de tudo que veio depois, é liberdade. É menos gente mandando no que tu pode e tu não pode fazer. São forças que aumentam a liberdade e atuam no equilíbrio de poder entre o indivíduo e o Estado. Então, o indivíduo ficando maior, ficando mais livre, ficando mais empoderado, tendo mais acesso à informação, mais acesso a capital. Então, olhando por esse vetor, cripto vem dando certo pelos últimos 10 anos. É muito difícil prever qual que vai ser a próxima narrativa do próximo mercado de alta. A gente precisa desses influxos de gente nova e dos preços subindo. Isso faz parte do negócio, esse caos, essa volatilidade. Mas eu vejo que a cada ciclo a maré está mais alta, a capitalização do mercado está mais alta, tem mais produto que a gente pode falar sobre.
sei lá, no bear market de 2018, nada dessas coisas sobre as quais a gente está falando aqui existia. É verdade. E eu poderia falar que mercados preditivos deram errado em 2018, porque eu vi a ICO, entrei em ICO de mercado preditivo e era tudo horrível. Hoje, eles estão aí, patrocinando a Copa. Então, tem que ter paciência, tem que exercitar o pattern matching, né, o reconhecimento de padrões, e ser humilde, lembrar que, cara, é muito difícil você antecipar o que vai ser a narrativa do próximo bull market. Às vezes nem vale a pena. Eu gosto de citar o caso da Polymarket. Pô, o cara que fez a Polymarket ficou 6 anos comendo vidro, até começar a ter uso a Polymarket. Então, às vezes você tá certo muito antes da hora, é equivalente a você tá errado, né? Exato. Eu lembro que quando você falou de tentar prever, né? Quando a gente começou principalmente, muito nessa vibe de análise fundamentalista, a gente vai conseguir prever o que vai acontecer e qual vai ser a próxima grande coisa, né? A gente falou, putz, eu acho que o mercado de NFT e metaverso vai se valorizar muito, bem no comecinho, tipo, nem tava num hype assim. Foi uma análise super legal que a gente fez. Falei, porra, muito bacana, 200 páginas falando de NFT e tal. E eu acho que vai criar uma bolsa onde vão negociar isso daqui. Então vamos buscar alguma bolsa para investir e tudo mais. A gente foi lá, achou uma, investiu na Haribo. Lembra dela? Claro. Pô, beleza, cara. O mercado de NFT deu certo. Existiu uma bolsa, não sei o quê. Dito isso, não era descentralizado, era OpenSea. Então, tipo assim, puta, a gente tentou várias vezes prever. A gente acertou mesmo uma que vez. Fosse o OpenSea, ia ter dado errado. Exatamente. Fim, né? Mas assim... Puta, naquele momento no OpenSea bombando, eu falei, caralho, a gente acertou a previsão, fez tudo isso e mesmo assim você pode estar errado. Não vale a pena você ficar tentando prever, então, né? Vamos tentar olhar para tudo, que nem você falou, às vezes a gente aceita perder aquele comecinho e depois que o negócio já foi, a gente pega. O Hyperliquid foi assim, né? A gente não descobriu a Hyperliquid, mas, porra, isso aqui agora já está com volume relevante. Vamos olhar para esse negócio, né? Reagir rápido e ser humilde e estar disposto a mudar de ideia sempre diante de novas evidências. São as coisas mais importantes no mercado que muda tão rápido quanto o cripto. E você falou, sempre que a gente tem um motor de alta, normalmente é uma ideia legal que surge, um projeto muito novo, e que nem necessariamente precisa de um caminhão de dinheiro, né? Às vezes só uma ideia mesmo que surgiu, pô, super legal, e o cara vai lá e coloca e vira um negócio de bilhões de dólares. Normalmente existe o preço inovação, né, onde você tem algo bombando, isso atrai investidor, o investidor atrai mais capital humano, né, você consegue pagar mais pessoas para terem ideias melhores e esse ciclo vai se retroalimentando. A gente teve talvez a ideia mais genial que a gente teve nos últimos 50 anos com inteligência artificial, dos fatos novos mais brilhantes assim e que mais mudaram a história de como a gente vive. Quanto você acha que uma probabilidade menor de uma out-season pode estar ligado com uma season de AI muito grande fora do mercado de cripto? A atenção shifting para AI sendo ruim para cripto. Eu acho que as coisas estão plenamente relacionadas. O capital mercenário mundo afora que está buscando alto risco, retorno rápido, encontrou novos mares nos quais ele pode entrar, mergulhar e brincar, né? Então, cara, acho que as coisas estão plenamente relacionadas. Tem um fluxo de talento grande que nos últimos anos saiu de cripto e foi para AI. É a coisa nova, brilhante, né? A criança nova que chegou no bairro. Então, faz parte, assim. Eu acho que... Pior é que eu acho que AI não tá tão superestimada, assim. Eu realmente acho que é uma parada que nível revolução industrial, o impacto que isso vai ter no longo prazo. Claro que você tem dinâmicas que lembram bolhas no curto prazo, claro que tem certas empresas que estão sobrevalorizadas, mas no longo prazo acho que o dinheiro não está tão errado assim não, sabe? Tem uma anedota que eu acho curiosa de uma conversa do Elon Musk com o Demi Hassabi, que é o cara que lidera a AI no Google, e que o próprio Elon Musk diz que é um dos caras mais inteligentes quando o assunto é AI no mundo. Tem um filme dele bem legal, do Demi Hassabi novo, que tá no YouTube, inclusive. E eles conversavam, isso há uns 15 anos atrás, sobre a importância das coisas nas quais eles estavam trabalhando. E o Elon Musk dizia pro Demi, cara, eu tô trabalhando hoje naqueles que eu julgo os projetos mais importantes para a humanidade. Nominalmente, tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Então eu tô fazendo transição energética, tô fazendo para preservar a Terra, com a Tesla,
estou fazendo foguete para a gente conseguir ir para fora e colonizar o sistema solar e depois ir mais longe ainda. E para mim não tem nada mais importante que isso, o Musk falava. E aí o cara do Google, o Hassab, respondia dizendo, pô, eu estou trabalhando em AI, eu quero chegar numa inteligência artificial genérica, generalizável, e aí o Musk, tá, mas isso aí é legal, mas tu tá dentro do mundo dos bits, né, aqui na Terra e tal, eu tô fazendo foguete para ir pro espaço. E aí o Demi olhava para ele e falava, cara, quando tu fizer o teu foguete que vai para Marte, a minha AI vai estar tão inteligente que ela vai pegar carona no foguete e vai atrás de ti em Marte, entendeu? Ela vai dirigir o teu foguete. Uhum. E aí conta a história que foi aí que o Musk percebeu a importância do negócio e começou a trabalhar no que veio a ser o OpenAI. Sim. Então realmente acho que é uma tecnologia transformadora, sugou capital de cripto, faz parte. Cripto não conseguiria ser para sempre ou por várias décadas o epicentro da inovação no mundo da tecnologia. O fato novo, né? O fato novo. E agora, o que vai ter? Que nem a gente já falou, sempre vai ter uma narrativa nova. Cripto é um mercado livre, não permissionado, onde qualquer pessoa pode ter e implementar uma ideia nova. Então, quando inventaram airdrops e ataques vampiro, pô, isso movimentou a indústria sem que necessariamente a gente estivesse no bull market. Uhum. Quando inventaram as empresas de tesouramento de Bitcoin, isso movimentou pra caramba a indústria sem que a gente precisasse estar no bull market. As primeiras compras do Michael Saylor foram em 2019, 2020, sei lá. Então sempre vai ter gente que vai ter a ousadia de implementar uma ideia nova e pelo aspecto global e livre de cripto vai ter um monte de gente que vai pegar carona nisso e isso vai fazer entrar em ignição uma nova tendência. Então a sazonalidade, essa ciclicidade de cripto eu acho que não vai embora e de novo, o que a gente tem que aprender é a ser humilde, mudar de ideia rápido, reagir rápido, não vai acabar do dia para a noite, assim como o Bitcoin não vai chegar a $1 milhão do dia para a noite. No longo prazo, a tendência é que o Bitcoin continue valendo mais quando medido em moedas fiduciárias e na carona dele vai vir um monte de coisa, porque a indústria é livre, sempre vai ter gente com ideia nova e daqui a pouco convergência de AI com cripto também vai criar ideias investíveis legais que vão fazer cripto voltar a subir. Você acha que com o avanço dessas empresas de AI se valorizando cada vez mais e as pessoas que trabalham com AI ficando cada vez mais ricas, cripto pode ter um rebote positivo? Porque, qual que é a minha tese, pelo menos, com AI? Se você for montar boas ideias no ramo financeiro com AI, você precisa de dados. E eu não vejo nenhuma forma melhor de você obter dados do que você ter uma blockchain aberta. Acho que é o melhor tipo de dinheiro. Parece que stablecoins e Bitcoin e todo esse ecossistema que a gente tem, ele é perfeito para uma AI plugar ali e controlar tudo para você. Né? Você vê esse movimento depois, né? Depois de, as empresas podem, a bolha de AI pode estourar, não sei o quê, voltamos para um ciclo normal em que essas empresas valem bastante, a gente já tem os vencedores ali, e a gente tem muita gente com dinheiro procurando a segunda grande ideia que eles vai ter na vida. Né? Você vê isso voltando para cripto, com AI impulsionando cripto de volta? Vejo. Acho que tem alguns mercados que vão se beneficiar muito dessa onda de IPOs grandes que vai rolar em AI. Imóveis em São Francisco talvez seja o mercado que mais vai se beneficiar com isso. Mas além do dinheiro voltando, esse ponto que você trouxe é importante, porque hoje a forma mais natural de um agente de AI mandar dinheiro para lá e para cá seria com stablecoins. Porque é difícil as pessoas ainda não têm a confiança de dar o acesso do seu cartão de crédito, da sua conta bancária para um agente. Vai chegar o ponto em que vão ter, mas ainda assim é muito mais fácil um agente ter múltiplas wallets e moedas e ser capaz de mandar dinheiro batendo no endpoint de uma API do que precisar passar por processo de verificação, um monte de barreira de segurança e a burocracia que envolve o sistema financeiro de carne e osso aqui dos humanos. Né? Então, para mim, faz muito sentido. Mas a gente ainda não chegou lá. Eu ainda vejo poucas pessoas que deixam dinheiro na mão de um agente e o agente faz coisas úteis com esse dinheiro e não frustra essas pessoas. Então, a gente vai chegar lá, a gente ainda não chegou lá. E aí, o que vai ter de ideia que vai crescer muito quando esse momento chegar, ou conforme a gente se aproximar desse momento, aí a gente está no terreno da especulação. Score de crédito para agente, ou para gente que lança agentes, moedas específicas ou blockchains específicas pensadas para agentes, é algo que a gente já está vendo surgir. Tem uma blockchain nova que chama Tempo, que é muito pensada para isso. Tem zilhões de ideias que vão ser testadas e que com certeza vão ganhar corpo nessa convergência. Assim. A gente já teve alguns vislumbres do que daria para fazer de interessante. Voltando para a onda dos NFTs,
Há uns anos atrás teve um projeto que chamava Boto, você lembra? Boto? B-O-T-T-O. Eu lembro, Boto, sim. Eu não lembro do que fazia, mas eu lembro desse negócio. Era uma AI que fazia um quadro, uma arte toda semana. Isso mesmo. E as pessoas votavam no mais legal, vendia como NFT, o dinheiro ia para AI e aí ela fazia um novo. Tipo, era um robozinho simples que produzia arte e tinha um mecanismo de feedback com pessoas que se importavam com isso. Era algo bem prototipal, que tinha pouca utilidade. Enfim, a utilidade era limitada, mas tinha gente que se empolgava com aquilo. Veremos coisas maiores aonde AIs estão no centro. Eu sinto, assim, de forma geral, que a gente ainda está numa fase em que as pessoas estão aprendendo como usar IA. O chefe da empresa ainda está tentando fazer os seus funcionários usarem IA, e eu sinto que cada vez mais é a IA que vai usar as pessoas. Então, tipo, os agentes vão estar cada vez mais no centro da operação. O agente que vai fazer a pauta do podcast, vai a thumbnail do podcast, subir para o YouTube, e o Danilo, ou o funcionário Danilo, vai só dar o ok, assim, vai estar mais na periferia. Eu sinto que isso está acontecendo aos poucos e que cada vez vai acontecer mais. Assim, você é um cara bem purista, assim, de cripto, né? Que gosta muito de falar da parte mais filosófica também, dá para perceber. Mas como produtor de conteúdo, eu imagino que você receba a mesma pergunta que a gente recebe toda hora e que é a pergunta que eu mais odeio receber. Até onde vai o Bitcoin? Como que você responde essa pergunta? It's going up forever. Que nem o Michael Saylor fala. Eu realmente acredito nisso. Realmente acredito. Acho que a volatilidade vai diminuir ao longo dos ciclos. É aquela ideia da piscina. Você tem uma piscina de criança. Você bota um balde de água nela, você vai ver o nível subindo. Você tem uma piscina olímpica, pode botar uma caixa d'água inteira, tu não vai ver água movendo nada. Quanto maior o Bitcoin fica, mais capital precisa para fazer o preço mover. Mas, fundamentalmente, se você olha para primeiros princípios, a gente está falando de uma moeda escassa, que ninguém influencia de forma definitiva e que é muito mais adequada para o comércio global do que moedas analógicas, que vêm de eras passadas. Enfim, você deve falar disso quase todo podcast. É mais adequado que o ouro para reserva de valor e stablecoins são mais adequadas que dólares analógicos para mover dinheiro mundo afora. Então, é uma coisa assim, que está dada. O Bitcoin ainda é muito mal compreendido pelas pessoas. As pessoas têm percepções muito variadas, muito heterogêneas sobre o que isso é ou deveria ser. E é essa percepção tão heterogênea que faz com que as pessoas mudem de ideia fácil. Quando o preço cai, elas queiram vender. Quando o preço sobe, elas se desesperem para comprar. Então essa dinâmica cíclica vai existir, essa sazonalidade vai existir, enquanto o Bitcoin não for uma ideia unânime. E vai demorar muito ainda para ser uma ideia unânime, porque a informação se dissipa com velocidades diferentes pela sociedade, né? O futuro já chegou, mas ainda não está devidamente distribuído. Então o Bitcoin vai subir para sempre quando você mede ele em moedas fiduciárias, porque as moedas fiduciárias vão cair até zero. Todas. Acontece isso com todas ao longo da história. Algumas demoram mais, outras demoram menos. Se você medir o valor do Bitcoin em outras coisas, tipo galões de água, ou sei lá, quilowatt-hora, ou coisas diferentes do que moedas fiduciárias, aí a discussão fica um pouco mais profunda do até onde vai. Mas a gente ainda está num período da história em que a tendência é o Bitcoin continuar se valorizando versus o dólar, o real, o euro e todas as moedas dessa espécie aí. Está muito longe do fim ainda. E as pessoas que eram mais Bitcoin maximalistas, principalmente, acho que até antes da gente entrar ali, o pessoal de 2012, 2013, a gente tinha muito ainda aquela vibe cypherpunk do Bitcoin, né? Como o Bitcoin vai ser meio fuck the banks, não sei o que, vai ser um meio de revolta quase social, assim. Hoje a gente está vivendo um mundo que é completamente diferente, né? A gente tem a BlackRock, como a maior gestora do mundo, tendo fundos de cripto. A gente tem empresas que são listadas na bolsa, tendo isso no seu balanço. Como que você vê essa institucionalização do mercado de cripto? Porque quando a gente entrou, acho que a principal novidade em 2017 era que talvez a gente tivesse contratos futuros de Bitcoin na CBOE, né, na Bolsa de Chicago. Agora a gente tem um ETF a 2 cliques de distância no BTG, entendeu? Essa institucionalização sempre foi uma questão de tempo para mim. Os irmãos Winklevoss tinham pedido de ETF desde 2013 e 2014. Sim. E é um corolário do sucesso do Bitcoin. Ficou grande, todo mundo quer pegar um pedacinho para si. A história do Bitcoin, ela não é determinística.
Tipo, eu acho que ele vai continuar subindo em moedas fiduciárias e que o projeto faraônico do Satoshi Nakamoto vai continuar ganhando mindshare mundo afora. Eu acho que a visão da paradigma de 50% mais um dos brasileiros tendo Bitcoin vai se materializar, mas eu não tenho certeza absoluta. Não é uma coisa que está escrita em pedra. Claro. É uma coisa que depende dos meus esforços, dos seus esforços, das pessoas nos entenderem. Existe um termo em inglês que é path dependence, né? Difícil de traduzir, mas é algo como a ideia de que a história não está escrita em pedra e o que acontece hoje é muito determinado pelo que aconteceu antes, que é, por sua vez, determinado pelo que aconteceu antes. Efeito borboleta. Efeito borboleta, é tipo isso, assim. Então, por exemplo, em 2017 o Bitcoin passou por uma cisão grande, onde alguns dos proponentes originais, os maiores advogados do Bitcoin, cara, eles tiveram uma visão errada sobre o que o Bitcoin viria a se tornar. Tô falando do Roger Ver, que é um dos principais caras lá do começo do Bitcoin, que apostou tudo no Bitcoin Cash, que foi um fork do Bitcoin, que hoje vale menos de 1% do Bitcoin. Então ele errou. Só que talvez ele pudesse acertar. E isso que eu quero dizer com path dependence, e a história não é determinística. Talvez ele pudesse acertar numa linha do tempo paralela. Naquela época não tinha Pix. Naquela época o Venmo nos Estados Unidos era pequeno. Existia uma lacuna na internet para um meio de pagamento rápido e barato. Claro. Podia ser que o Bitcoin ocupasse essa lacuna. A comunidade escolheu outra coisa. É certo? É errado? É o que é, entendeu? E esses momentos pivotais, essas bifurcações ao longo da história, elas vão definindo o que é a realidade sobre a qual a gente conversa hoje. Então, falando de institucionalização, daqui a pouco a gente vai ver mais uma bifurcação importante dessas. Eu venho falando disso, as pessoas ainda não se ligaram, eu acho. Essa bifurcação vai ter a ver com computação quântica e com a decisão sobre o que fazer com as moedas do Satoshi. Mesmo que não vejamos em vida um computador quântico poderoso o suficiente para roubar as moedas do Satoshi Nakamoto, o mero medo de que isso aconteça e a progressão da indústria da computação quântica vai levar a comunidade do Bitcoin a um momento de decisão. A gente já está falando de upgrade para incluir no Bitcoin assinaturas pós-quânticas, isso vai acontecer nos próximos anos, mas tem desafios que são mais do que técnicos, são sociais, que vão rolar nessa transição. E o grande desafio social vai ser o que fazer com as moedas do Satoshi. Para quem não está familiarizado, mesmo que o Bitcoin faça todos os upgrades necessários para se tornar protegido diante das ameaças da computação quântica, e ele vai fazer, você que está em casa assistindo não vai precisar se preocupar com as suas moedas, tem moedas antiquíssimas que vão potencialmente estar vulneráveis a atacantes quânticos poderosos suficientes. Isso ainda é teórico, mas conforme o tempo passa, deixa de ser, vai sendo menos teórico e mais prático. Né? E aí, diante desse imbróglio, o que a gente faz com os 1 milhão de Bitcoin que o Satoshi Nakamoto minerou lá atrás? As pessoas que hoje estão vivas podem mover as moedas delas para endereços seguros ou coisas do gênero. O Satoshi não está entre nós, ou pelo menos eu parto dessa premissa. Tem 1 milhão de moedas lá dele, espalhadas em vários endereços. Se elas ficarem lá, esse atacante quântico hipotético um dia vai pegar essas moedas para si e vai monetizar elas de algum jeito. A comunidade vai deixar isso acontecer ou a comunidade vai tentar congelar essas moedas, ou canonizar elas de algum jeito, ou impedir que elas se movam de algum jeito? São duas escolhas, dois caminhos que carregam contradições grandes. Porque se você congela as moedas do Satoshi, você quebra a premissa fundamental do Bitcoin de que quem tem a chave privada é o dono da parada. E se você não congela, você assume que vai ter 1 milhão de Bitcoin que vão ser despejados no mercado em algum momento. Eu acho que as instituições vão querer evitar. Sim, com certeza. Que 1 milhão de Bitcoins sejam tomados por atacantes. Eu, como Bitcoiner, preferiria que fossem tomados, mas que a gente preservasse a inconfiscabilidade do Bitcoin. E aí, quem vai ganhar? Eu ou as instituições? Pelo que está acontecendo hoje, me parece que vai rolar um fork. Claro que eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Pelo que eu vejo hoje de discussão, me parece que são visões conflitantes do que deveria ser o Bitcoin e que vai rolar um fork nesse momento. E aí, qual lado do fork vai ter mais valor? O lado congelamos as moedas do Satoshi ou o lado deixamos elas serem roubadas? Tô falando tudo isso porque você perguntou de institucionalização. Sim. Cara, institucionalização vai acontecer, esse tipo de conflito vai acontecer. E a cada cisão, a cada bifurcação dessa, nós teremos a chance de projetar no Bitcoin a visão que a gente tem dele, o que a gente quer que ele seja. E é dessas decisões que emerge a realidade. Né? É muito parecido com o Ethereum Classic, né? O fork que rolou lá, o DAO Fork, porque são coisas que mexem na raiz do negócio, né? São coisas muito
Puta, eu sempre defendi essa inconfiscabilidade, mas assim, eu de fato, cara, eu fico indo e voltando. Tem hora que eu falo, cara, acho que é melhor congelar mesmo. Até o Satoshi se congelou já, né? Por que que a gente... Verdade. Eu tô brincando. Você viu que teve uma vez que a gente entrevistou um cara que ele é um minerador, o Bernardo Schuckman, que ele é dono daquela CleanSpark, e ele falou como se nada, que assim, tipo, não, daí uma vez eu estava com o Ralphine, que é o Satoshi, né? Daí eu falei, calma aí, pera aí. E ele falou, cara, realmente, o Ralphine ele já se confundia e já se falava como Satoshi no final da doença e tudo mais, mas enfim. Quem que você acha que é, inclusive? Eu não acho que é o Ralphine. Você acha que não? Não, sozinho não é. Concordo que não. Talvez ele faça parte de um consórcio ali, de satoshis. Sim. Mas aí, eu acho que quanto mais gente envolvida, mais difícil é de guardar o segredo, né? Então, eu não acho que é um grupo grande. Eu não acho. Eu acho que vai ser esses 3 aí que todo mundo acha que é. Será? Eu acho que é, porque, na verdade, é aquele negócio. Eu não conheço os seus heróis, assim, eu não quero saber a resposta. Eu tenho a minha história na minha cabeça que é super confortável. Meu filme favorito é Toy Story. 1, 2 e 3. Assisti o 4, achei uma merda. Achei que quebra coisas fundamentais da história. O 4 é o novo do iPad? Tá? Não, o 4 é o do Garfinho. Ah, tá. Né? Eu nem vi o 4. O 5 eu nem vi. Só que eu acho que quebra premissas fundamentais do filme. Então eu considero que não existe. Tá? Dito isso, como que isso se relaciona com o Satoshi? Pra mim, o Satoshi é o Ralphine, porque é a história mais poética. Com certeza. Assim, cara, o cara se congelar, né, ter uma doença autodegenerativa, e deixar e nunca ter visto a sua obra, né, no fim da vida, acho que é muito poético. Então, eu sempre pergunto quem que a galera acha que é. Hoje, eu acho que assim, tem inclusive um vídeo que eu fiz bem legal, uma investigação, um dossiê sobre quem é. Vale a pena pesquisar no YouTube. Lá eu explico melhor as minhas teorias. Eu acho que dentre os principais candidatos, quem mais tem chance, quem mais tem evidência apontando pra ele é o Nick Szabo. Não tem nenhuma bala de prata assim que me permite dizer não é o Nick Szabo. Poderia ser. Mas também tá longe de ter uma bala de prata que me faça apontar que é ele. Uhum. Só que eu não acho que é ele. E aí, o que eu acho? Tem 2 caminhos. Eu acho que pode ser alguém que não tá nas listas de principais suspeitos. E que justo por isso a galera não vai tão fundo atrás. Alguém provavelmente que vivia nos Países Baixos ou que tinha relações nos Países Baixos, que também fazia parte das listas de e-mail. Alguém que talvez tivesse um perfil mais de TI, assim, menos um desenvolvedor e mais um mantenedor de sistemas de infraestrutura, uma coisa assim. E alguém que, era muito criativo e ingênuo para conseguir juntar as peças do jeito que juntou. Essa é uma das teorias. E a outra, para mim, é algo viajado, eu chamo de teoria do coração. Tipo uma AI que olhou pro passado, lá no futuro, e mandou e-mails se chamando de Satoshi Nakamoto. Irado. Essa é uma boa também, é um filme bom. É poético também. Esse é poético. Tem que viajar um pouquinho mais. Sim. Legal, cara. E uma das principais mudanças que a gente tá falando de institucionalização... nem te perguntei. Você acha que tem que congelar ou não? Você acha que tem que deixar pegar o capital? Hoje, eu tô confortável com a ideia de deixar pegar. Uhum. Tem algumas propostas no meio do caminho que eu seria convencível. Eu seria fácil de convencer delas. Uhum. Por exemplo, tem toda uma família de propostas que argumenta que você não deve congelar as moedas, mas que se deve implementar algum mecanismo para desacelerar o despejo delas no mercado caso elas sejam tomadas. Uhum. A maioria dessas propostas leva a palavra ampulheta no nome. Perfeito. Então é algo do tipo assim, vamos deixar as moedas lá, não vamos mexer nas moedas de ninguém, mas daqui para frente, a cada bloco, só X Bitcoin antigos daquela época, daquele formato de endereço, podem ser transacionados. De tal forma que se alguém botasse as mãos num milhão de moedas do Satoshi, ia levar, sei lá, 10 anos para despejá-las todas no mercado, sabe? Uhum. Você acha que o mercado ia cair muito? Assim, tipo, fundamentalmente, assim, as pessoas iam acreditar menos no Bitcoin? Acho que quanto mais a gente fala sobre e normaliza a ideia, menos ele cairia. Quanto mais de surpresa for, mais ele cairia. Se isso acontecesse semana que vem, ia despencar. Com certeza. Mas daqui a 5 anos, o Bitcoin se preparando, a comunidade falando sobre, acho que o impacto seria bem menor. Né? Eu também acho que vai ser bem de boa. Eu não sei se congelaria ou não, e se tiver um fork, não sei que lado que eu ficaria, se do lado das instituições, porque eu não acho que as instituições não acho que o conselho das empresas que são abertas em bolsa permitiria um risco tão grande, entendeu? Pois é, né? Mas aí elas
é complicado, né? Tem que pensar bastante, porque, primeiro, elas violariam uma das premissas fundamentais da parada e correm o risco de antagonizar o resto da comunidade. Uhum. E ao fazê-lo, pô, minimiza a chance de sucesso do próprio fork deles, né? Sim. Tipo, você precisa ter o buy-in da comunidade. E aí pode ser um tiro no pé, né? Então, como é que você... É difícil, cara. É bem difícil, bem complicado. Eu acredito menos num fork, assim, porque eu acho que você dividir é a pior coisa. Você dividir os dois, né? Porque eu acho que é ruim para os dois. Então, acho que por teoria dos jogos, não tem muito... Esse é o pior cenário possível, né? É o cenário onde os dois delatam, né? Então, acho que existe sempre uma ameaça da divisão, mas que no fim eles têm incentivo para se coordenar, entendeu? Porque eu acho que seria o pior cenário possível, né? Você precisa da comunidade mais purista e tudo mais, mas ao mesmo tempo você precisa dessa instituição, né, conseguindo trazer mais volume, né? Você precisa trazer a tia Augusta para investir no Bitcoin sem saber que ele está investindo, né? Então, sei lá, eu acho... É uma discussão, né? Pois é, mas é que precisa da instituição, você precisa que o Bitcoin esteja acessível, né? Como? E a instituição também precisa da comunidade, que eu estava falando aqui, em certa medida. Complicado, porque até hoje os forks, eu ia dizer que eles aumentaram o valor do Bitcoin. Uhum. Só que não seria certo eu dizer isso, porque o valor do Bitcoin aumentou independentemente dos forks, né? Tipo, é uma parada que subiu muito, teve forks pelo caminho, não dá para atribuir o aumento de valor aos forks. Mas é natural, né, que num projeto que não tenha líder, pô, rolem cisões. Isso aconteceu com o Linux, isso aconteceu com Esperanto, que é uma língua que foi inventada para ser a língua global. Esperanto, pode crer. Que passou por várias bifurcações. Tem incontáveis exemplos assim de projetos descentralizados que sofrem cisões, porque é da natureza humana discordar, e aí quando não tem ninguém para forçar a coesão, né, uhum, o negócio bifurca. Esse ano a gente tá com cara aí de que talvez role um fork no Bitcoin, não sei se você está acompanhando a BIP 110. Do quê? Sabe o Bitcoin Notes, que é uma implementação alternativa ao Bitcoin Core? Não. Cara, a mesma história dos spams e dos ordinals e dos NFTs no Bitcoin que causou controvérsia nos últimos anos. Sim. Tem um Bitcoiner antigo que fez uma implementação que barra o spam, pelo menos ele acha que barra o spam, limita a quantidade de dados que você pode inscrever. E aí ele fez essa implementação, no começo ninguém usava, aí chegou um ponto em que um a cada 4 nós públicos de Bitcoin usava essa implementação, chama NOTs. E agora tem uma proposta de mudança no Bitcoin, uma BIP, que é um soft fork, mas que vai tornar pode tornar algumas transações antigas incompatíveis, enfim, pode causar uma cisão na rede, uhum, dependendo do quanto de gente quer apoiar e tal. Isso pode acontecer nesse ano ainda. Sempre vai rolar fork. Tipo, tem vários que a gente nem fica sabendo sobre, porque eles de tão insignificantes que são. Os perigosos mesmo são aqueles onde você não tem uma maioria clara de um lado ou de outro, né? Uhum. Que aí induzem um período de, tipo, as exchanges vão ficar olhando e vão falar, pô, qual que eu vou considerar válido? Então, sempre vai rolar, tem que se acostumar com isso e cara, tem que ter discussão, tem que falar sobre, acho que você nunca pode censurar a discussão e tem que considerar todas as possibilidades, porque só assim que você empodera as pessoas individualmente para manifestarem a visão delas, o que elas acreditam que a parada tem que ser, e é mais transparente, e é como o Bitcoin sempre funcionou. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, falar de Michael Saylor. Herói ou vilão? Sabe aquela história de... Cara, ele fez muita coisa legal, mas muita coisa estranha. Tipo, qual que é a sua opinião assim, sobre a MicroStrategy, Michael Saylor e afins? Bom, cara ousado pra caramba, respeito demais a coragem dele e acho que ele foi um grande comprador marginal e contribuiu muito pro último bull market do Bitcoin. Se tu pegar toda a grana que entrou no Bitcoin através de ETFs, posso estar falando besteira aqui, mas deve ser na ordem dos 100 bilhões de dólares. Uhum. A Strategy comprou 60 bilhões em Bitcoin. Bizarro. Então, pô, o cara foi uma força relevante, assim. Se é herói ou vilão, eu acredito naquele ditado que ou tu morre herói ou tu vive o suficiente para ser vilão. Em cripto, o pessoal fala never become the main character. Nunca se torne o protagonista, porque o mercado adora eleger seus heróis no mercado de alta e depois sacrificar eles no mercado de baixa. O ser humano sempre gosta de achar um bode expiatório, né? E aí quem tá mais proeminente acaba sendo o bode expiatório natural. Se ele é herói ou vilão, cara, o tempo dirá.
Acho que ele é um cara ousado pra caramba, corajoso pra caramba, inteligente, tem chance... A jogada dele tem alguns finais possíveis, assim, mas acho que um final no qual ele sai arruinado é muito improvável. Um final no qual a empresa dele é liquidada é muito improvável. E se tu olhar para os incentivos dele, tudo que ele fez, sendo um pioneiro como ele foi, pô, ele tinha um upside gigantesco potencial e um risco de ruína limitado. Então ele fez o que os incentivos dele ditavam que ele ia fazer, tá ligado? Então ser herói ou vilão, só o tempo dirá. Eu me interesso pela situação, ela me estimula intelectualmente. Ele é um cara que complica bastante as coisas quando interessa a ele. E o meu interesse é principalmente no impacto que essa geringonça toda aí que ele criou tem no Bitcoin. Mais do que se a strategy vai dar certo. Eu não tenho strategy, não tenho as ações preferenciais dele, não tenho nada. Sempre que eu pesquiso, estudo e comento sobre, eu estou interessado no impacto que isso tem no Bitcoin. E agora, assim como ele foi uma força importante para a alta, é inegável na minha leitura que ele representa uma incerteza, uma nuvem que tem contribuído para a baixa do Bitcoin nos últimos meses. Sim, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Na dúvida, principalmente para um negócio que já está caindo, renda fixa está pagando 15% sempre, né? Então, exatamente. Vamos para lá. Vocês fizeram um levantamento que ele tem 12 bilhões, né, de dólares, se eu não me engano, nos próximos anos de obrigação, né? E eles hoje têm 2,5 bi de caixa. Então a gente tem aí quase 10 bilhões aí para a gente tentar arranjar nos próximos 2, 3 anos. Você fala de um plano de monetização do Bitcoin. Eu não, quem falou isso foi ele. Desculpa. É que eu tô lembrando do seu post, né? Mas que vocês levantaram desse plano de monetização. Você consegue explicar para as pessoas? Porque não é tão simples de onde vai vir esses 10 bilhões de dólares, entendeu? É bem complicada a situação. Ele começou lá atrás com a ideia de que ele tinha muitos dólares em caixa, veio a pandemia, o governo imprimiu um monte de dinheiro e ele viu esses dólares perdendo valor. Ele falou, cara, eu tô sentado sobre um cubo de gelo derretendo, então eu vou pegar parte do meu caixa e vou comprar Bitcoin. Esse foi o passo 1. Tem várias empresas que fizeram isso depois, pegar parte do caixa e comprar Bitcoin. Aqui no Brasil, a Melius faz isso. E eu acho que quando tem um business que gera receita recorrentemente e é saudável, é super interessante de fazer isso. Pega parte do caixa, põe em Bitcoin, longo prazo tende a se valorizar contra moedas fiduciárias, te protege da depreciação monetária. Ótimo. Aí ele viu que os juros estavam baixos e que na cabeça dele valia a pena se endividar a juros baixos para comprar Bitcoin, porque a expectativa dele é que o Bitcoin se aprecie X% ao ano, sendo que X é um número positivo, né? Acima dos juros baixos aos quais ele conseguia se financiar na época. Os primeiros financiamentos que ele fez, sem entrar no detalhe de cada instrumento, ele pegou dinheiro emprestado a 0% de juros para comprar Bitcoin. E aí ele deu algumas coisas em troca lá, que a gente não vai entrar no detalhe aqui. 0%, tá ótimo, eu quero também. Se eu tivesse acesso, eu faria também. Aí depois ele começou a pagar 2%, 4%. E aí, ao longo dos vários instrumentos que ele foi inventando, ele foi acessando públicos diferentes e aumentando essa taxa. O instrumento mais recente dele chama STRC, Stretch, e paga 12% ao ano. Bem mais do que o 0% que ele começou. A minha tese sempre foi a de que ele seguiria inventando novos instrumentos e aumentando essa taxa até que ela convergiria com a apreciação anualizada terminal que ele projeta para o Bitcoin. Hoje ela está em 12%. Se ele acha que o Bitcoin vai subir 40% por ano pelos próximos 20 anos, faz sentido para ele se endividar, mesmo que esteja custando 20%, 30% ao ano. As últimas projeções dele são na casa de 30%. Ele está pagando de apreciação anualizada para o Bitcoin. Hoje ele está pagando 12%. Então ele ainda tem espaço para se endividar pagando mais ainda. Só que 30% ao ano de apreciação para o Bitcoin é generoso. Se tu pegar os últimos 5 anos de Bitcoin, a apreciação foi menor que essa. Bem menor. Se pegar os últimos 7 anos, talvez esteja aí nos 30%, um pouco mais. E aí, conforme ele foi fazendo isso, ele foi acruindo essas dívidas. Elas são muito heterogêneas. Então tem uma que vence numa data, tem outra que vence noutra data. Tem uma que na hora que vence ele pode pagar em cash ou ele pode dar em ação. Aí tem uma que ele pode dar em ação, mas só se a ação estiver acima de determinado preço. Então a estrutura de capital da empresa hoje é muito complexa, é bem difícil de analisar. Se você simplificar ela, você chega a essa figura que você estava citando aí. Nos próximos 3 anos, ele tem 12 bi de dólar em obrigações, dinheiro que ele vai ter que pagar para quem deu dinheiro para ele,
versus 2,5 bi em caixa. Em dólar em caixa. Ele também tem uns 50 bi em Bitcoin. Ele não tratava isso como caixa, enquanto ele falava que era uma empresa que só acumulava Bitcoin. Só que nos últimos meses ele deixou bem claro que ele está disposto a vender esses Bitcoin também. Então ele tem 2,5 bi em dólar e 50 bi em Bitcoin. E aí como é que ele vai cobrir esse buraco, né, dos 2,5 bi contra os 12 bi que ele tem de obrigação para pagar nos próximos 3 anos? Essa é a grande pergunta que o mercado está se fazendo e que ainda não tem uma resposta clara. Ele já disse nos últimos dias agora, com o anúncio novo que ele fez, que ele está disposto a vender até 1,25 bilhões de Bitcoin por ano. Cara, ainda não é o suficiente para cobrir tudo isso que ele precisa cobrir. Ou ele vai precisar vender mais Bitcoin, ou ele vai precisar emitir mais dívida, o que vai aumentar ainda mais as obrigações no longo prazo, é só empurrar o problema com a barriga, ou ele pode emitir mais ações comuns, diluir os shareholders da empresa, que é o que ele vem fazendo. Nas últimas 2 captações que ele fez, cada uma de $1 bilhão mais ou menos, ele emitiu mais ações, mesmo que a emissão tenha sido dilutiva para o portador de MSTR. Não é à toa que o preço da ação caiu 80% nos últimos, sei lá, desde o topo, mais até, no último ano. Então, essa é a grande questão que o mercado está se fazendo. Onde é que vai vir esse dinheiro, Mr. Saylor? Você vai diluir os acionistas de MSTR, que é o que você vem fazendo, mas chega uma hora que ele não vai mais conseguir, porque senão a empresa dele vai... Cara, a galera vai parar. Vai levar o negócio pra, não a zero, mas tipo, né? Vai continuar essa queda nas ações. Então ele falou que vai vender Bitcoin, mas quanto Bitcoin? O tanto que ele falou não vai ser o suficiente. Eu acho que ele vai ter que vender mais Bitcoin do que ele está querendo assumir. E eu acho isso porque ele vem seguindo essa trajetória, né? Primeiro ele vendeu um pouquinho, depois ele falou que ele está disposto a vender um monte. A galera que é fã dele está normalizando isso, está aceitando essa narrativa, então eu acho que esse é o caminho pelo qual ele vai. Só que se você sabe que o Michael Saylor vai vender 5 bilhões, digamos aqui, de Bitcoin nos próximos 3 anos, e você não sabe se isso vai ser daqui a 2 anos ou daqui a um mês, você vai adiantar isso. Você como comprador, potencial comprador de Bitcoin, você vai ficar aqui na ponta da cadeira, né? Será que eu compro agora ou será que eu espero ele vender? Pô, vou esperar o cara vender, né? E aí fica todo mundo esperando ele vender para comprar, todo o dinheiro que está escanteado, esperando para entrar no Bitcoin, fica ali esperando por uma clareza maior dele, não compra, então o preço, essa bid, né, essa ordem de compra não vem para o livro de ordem, o preço não sobe, incerteza, preço não sobe, preço cai, aí fica pior a situação para ele, aumenta a chance dele ter que vender, então é uma dinâmica complicada. Ele está esperando por catalistas exógenos, né, por, sei lá, redução de juros, novas narrativas para bull market. Está esperando entrar dinheiro no mercado de forma a fazer o Bitcoin subir e aliviar a situação dele. Só que a gente está nesse imbróglio aí. Quem cede primeiro, né? É o comprador marginal ou é ele? Às vezes não está subindo justamente porque ele está esperando subir e fica nessa dualidade, né? Essa é a minha leitura. Por isso que eu digo que é uma nuvem que paira sobre o mercado. Não é que ele vai ser liquidado. Não, a chance de ser liquidado é baixíssima. Sim. Só que vai, não vai. Quem cede primeiro? É um chicken game, como eles dizem nos Estados Unidos, né? Quem vai arregar primeiro? É o comprador marginal que vai falar, tá bom, esse cara não vai vender bilhões, eu vou comprar Bitcoin logo. Ou é ele que vai falar, cara, o preço não tá subindo, eu vou ter que vender meus bilhões aqui, entendeu? A questão que é foda é porque quando você vai construindo veículos em cima de veículos, pagando cada vez mais, não necessariamente é uma pirâmide, mas sempre que vem um projeto novo, né, aquele seu tio lá fala, tem um cara aqui na empresa que está investindo em Bitcoin e está pagando 10% ao mês. Aí você fala, tio, eu não preciso nem ver, eu não preciso ver que é uma pirâmide, nem analisar a fundo, é só aquele negócio, eu não sei se é um coelho, mas tem pelo branquinho, orelha grande, olhinhos vermelhos e tal. Conforme a gente vai aumentando os juros, 12% ao ano em dólar já é puxado. Porra, já é puxado. Você vai aumentando cada vez mais, porque assim, ele tem capacidade de levantar capital, isso é inegável. Não é tão fácil no mundo que a gente está, que todo o capital está indo para AI ou IPO da SpaceX, você levantar, estalando o dedo, 1,5 bi de dólar, como ele fez. É um dos caras que mais tem na Bolsa Americana. Exatamente. Dito isso, a gente já ouviu histórias que rimam com essa algumas vezes, mesmo que a intenção da pessoa, eu já conheci pessoas assim que mostraram, assim, falou, cara, puta, mas é meu primo, ele falou que ele fazia trade aqui, ele tava rendendo 3% ao mês, e ele tá me pagando 2%, então ele fica com 1%, mas cara, são 3 meses que ele errar, ele vai ter que começar a se arriscar cada vez mais, e ele vai começar a perder cada vez mais,
e aí você entra numa espiral da morte e ele não vai ter dinheiro para te pagar no final. Nem sempre a intenção da pirâmide que cai é maliciosa desde o começo, né? Às vezes é uma rua sem saída, né? Então, eu tenho esse receio, né? Eu gosto muito do que a Melios faz, por exemplo. Super simples, né? Eu tenho, sei lá, 1 bi. Se eu tivesse 1 bi, provavelmente eu compraria uma quantidade muito grande de bitcoins também, né? Então, se eles estão fazendo isso, show de bola. Agora, você começar a criar coisas em cima de coisas, isso me deixa, sei lá, meio inquieto ainda, sabe? Pois é, e o Saylor ele usa bastante como é que é o nome que eles falam em inglês? Ofuscação através da complexidade. Então, tipo, essa complexidade que você está falando, ela torna mais difícil você entender a estrutura de capital da empresa, é óbvio. E óbvio que o Saylor entende melhor do que nós, porque ele que fez isso, né? Ele e o GPT dele lá. E então se torna mais difícil de você entender todas as nuances, analisar no detalhe e tal. Isso é vantajoso para ele tem mais informação, mais entendimento do que o resto do mercado. E aí ele vai arbitrando quem está disposto a pagar mais, e vai ferra um aqui agora, depois ferra. Ferra não, mas tipo, ele vende uma... Ele tem... A gente já chamou de trilema algumas vezes, porque dessas 3 vias que ele tem para levantar capital, uma é vender Bitcoin, que é ruim para quem tem Bitcoin. Outra é emitir mais dívida, que é meio ruim para quem comprou a dívida passada dele, porque ele vai provavelmente aumentar os juros. E aí na marcação ao mercado essa galera perde dinheiro. Tipo quem comprou o Stretch há 2 meses atrás a $100, agora está a 87. E a terceira via é emitir mais ação comum, MSTR, que é ruim para quem é acionista da empresa dele. Então ele, toda hora, quando eu digo ferra alguém, não é que ele ferra, é que toda hora ele faz algo que é pior para um desses 3 grupos. A minha leitura é que no final das contas, o que ele mais vai fazer vai ser emitir MSTR, ação comum, e quem vai pagar essa conta é o acionista comum da empresa. A não ser que o Bitcoin suba muito, né? É que mesmo que o Bitcoin subir muito, aí, de novo, voltamos ao gap, né? O dinheiro que ele tem que achar para pagar tudo que ele deve. O Bitcoin subir muito, de que adianta? Ele vai vender o Bitcoin? Tudo bem, ele vai vender menos Bitcoin porque subir, mas ele vai ter que vender igual. Ou o Bitcoin subindo aumenta o valor da MSTR e pode até colocar um prêmio, né, no valor de mercado da empresa sobre o valor do Bitcoin que ela detém. Só que aí ele vai emitir mais MSTR loucamente. Provavelmente esse prêmio vai voltar para o território negativo, que nem estava há pouco tempo. Então, tipo, o Bitcoin subir por si só não basta. Ainda assim, ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar, mesmo que seja vendendo o Bitcoin. Eu acho, hoje me parece, que quem paga a conta no final do dia é o acionista comum de MSTR. Mas talvez ele invente novos instrumentos de dívida, ache mais gente para emprestar dinheiro para ele a 12,5%, 13% ao ano, sei lá, vamos ver. Ele é bom de engenharia financeira, Porra, né? Com certeza. Eu acho que, assim, eu falei de vender Bitcoin porque se você pega, né, a dívida agora a $60 mil, né, o Bitcoin é $60 mil, você vende depois, né, se está rendendo mais de 12% ao ano, show de bola. Funciona porque a dívida, elas têm prazos e vencimentos, então eu não preciso vender uma quantidade relevante, só preciso vender o referente para pagar essa parcelinha aqui, entendeu? Então eu acho que ele sempre tira do copo que está mais cheio, É bem sabe? isso. O Bitcoin está subindo, então vou prejudicar esse cara aqui, né? Puta, minha ação tá valendo muito pouco, né? O MNAV lá, que ele fala, tá valendo muito pouco, então eu vou emitir mais, né? Ou vender Bitcoin para comprar ação. Então acho que sim, ele vai ficar meio que sambando nisso tudo, mas aquele negócio, né? Se ele pode ficar sem fôlego, né? Se você tem 3 copos e toda hora você tira do que tem mais para botar no que tem menos, eventualmente os 3 copos ficam iguais. Exatamente. Eu acho que no longo prazo o que tende a acontecer é isso. É o MNAV da Strategy se estabilizar perto de 1. Porque ele está arbitrando esses grupos distintos de público ali que ele tem, né? O MNAV seria próximo de 1, seria ele valer exatamente o que ele tem de Bitcoin, né? Os bulls argumentam que o MNAV deveria ser sempre maior do que 1, porque ele tem acesso a financiamento diferenciado e formas criativas de captar dinheiro para comprar mais Bitcoin. Portanto, ele deve conseguir gerar um Bitcoin yield positivo, ou seja, aumentar a quantidade de Bitcoin por ação. Esse é o argumento de quem diz que o MNAV deve ser maior do que 1 no tempo. E o argumento de quem diz que o MNAV deve ser menor do que 1 é o de que ele está virando um fundo de Bitcoin. Agora ele está com um prejuízo grande, né? Porque o preço médio dele é 75 mil e o Bitcoin está 60 mil. Então ele até agora está sendo um fundo, entre muitas aspas, ruim.
Se ele tiver que vender agora, pior ainda, né? Porque ele está realizando prejuízo. E tem risco de crédito, risco corporativo, riscos associados ao negócio que deveriam fazer com que o MNAV fosse menor do que 1. Os dois argumentos têm seu valor, eu acho. Eu vi um argumento também que fala que deveria ser menor porque ele tem mais capacidade de pegar crédito quando o Bitcoin está alto, né? E isso não necessariamente é bom, né? Você deveria conseguir o contrário, né? Seria muito bom se as pessoas ficassem mais animadas quando o Bitcoin cai para ele poder comprar mais barato. Só que se você sempre tiver isso, né, as pessoas desesperadas quando o Bitcoin está baixo e as pessoas muito animadas quando o Bitcoin está alto, ele vai captar mais dinheiro, um fundo. O fundo de Bitcoin, cara, a performance média do investidor vai ser menor do que a performance do fundo. Fato. Porque o cara vai entrar lá em cima e se o fundo dele cair 20% em 2 meses, ele vai tirar dali e vai colocar na verde do Stuberg, entendeu? Nós vemos isso, né? Tipo, a galera quer comprar na alta. Exatamente. Quer vender na baixa. Você vendeu mais cursos ou carteiras recomendadas agora ou em 2022, né? É muito, muito nítido, né? Então, normal, né? A gente entrou em 2017, então não pode falar muita coisa, né? Porque eu também só fiquei sabendo de Bitcoin quando ele estava subindo, então... Eu entrei antes disso, mas é natural. Eu tive a sorte de entrar no mercado quando o mercado estava em baixa. Inclusive, como é que você Eu trabalhava numa produtora de cinema, comecei a trabalhar com vídeo e ouvi falar da Ethereum. Tinha um chefe que... Você ouviu falar antes da Ethereum do que do Bitcoin? Não, eu já tinha ouvido falar no Bitcoin, mas eu ouvi falar da Ethereum quando ela era realmente muito nova. Então, chegamos a ver os primeiros lançamentos de mainnet dela. Eu não entrei no ICO da Ethereum. Também não teria tido o conhecimento e a coragem para entrar na época. Eu lembro que os primeiros ICOs que eu entrei, inclusive, foram ultra difíceis de entrar, de tipo fazer o wire transfer. Era um momento diferente do mercado. E na época, o meu incentivo, a coisa que me fez pirar em cripto foi muito mais a Ethereum do que o Bitcoin. Foi a ideia de você ter redes descentralizadas de armazenagem de conteúdo incensuráveis. A ideia de que, sei lá, você podia ter regiões que desejam autonomia política. Tipo assim, tem um caso que eu gosto que é o da Catalunha. Catalunha teve um tempo aí que foi fazer um referendo para saber se a população queria ser independente ou não da Espanha. E o site que os caras subiram para fazer o referendo foi derrubado. Aí o lugar onde eles reservaram para fazer votação física foi fechado pela polícia. E aí, como é que você faz um referendo desse? Os caras fizeram no IPFS, que é uma rede distribuída de armazenagem de conteúdo. Então foi esse tipo de ideia que me atraiu para cripto em primeiro lugar. O próprio The Down na Ethereum também, eu acompanhei tudo muito de perto. Isso foi em 2016. Então, foi esse tipo de ideia de coordenação descentralizada que me trouxe para cripto no primeiro lugar. Perfeito. Depois que eu vim a perceber que o Bitcoin era a forma suprema de coordenação descentralizada e que o caos, essas bifurcações e essa incerteza fazem parte da proposta de valor do negócio. Perfeito, legal. Último tópico aqui. A gente está num ano que não tem como a gente não falar sobre eleição. Acho que é o tópico talvez mais quente depois da Copa do Mundo aí, né? Principalmente o pessoal vai começar o ano aí de novo e virar a atenção para a eleição. Como é que você está vendo o cenário? Assim, como a eleição afeta o seu dia a dia? Assim, como é que você está vendo isso? Afeta minimamente hoje em dia. Inclusive, eu tento tomar minhas decisões de forma que política afete o mínimo possível, principalmente aqui no Brasil. No final do ano, todo final de ano a gente publica algumas previsões também na Paradigma. Uma das minhas mais controversas do ano passado era de que comprar a vitória do Lula na Polymarket ia dar mais retorno do que comprar Bitcoin. Até agora tem se provado correta. Acho que é isso que está se desenhando para acontecer agora, né? Política é igual nuvem. Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia some. Então as coisas mudam rápido. É difícil de olhar muito mais para frente. Mas hoje está dando painho. Lula 4, né? Lula vem pro Tetra. Luiz IV. Luiz IV. E aí você vai fazer o quê? Cara, eu vejo poucas alternativas. Foda. Foda. Do jeito que ele é sortudo, o Brasil ainda ganha a Copa do Mundo, todo mundo feliz. E aí, esse trade-off aí, você gostaria? Você aceita um Lula 4 em troca de um X? Fudido e meio, né? Se ele já tá na frente, que vem o X. Vambora, já estamos acostumados com isso, pelo menos alguma coisa de positivo, né? É que o Lula, ele é muito safo, né, velho? Ele tá lá há muito tempo e ele aprendeu a jogar muito bem o jogo. É o melhor jogador do jogo. O melhor jogador do jogo. O Maluf, né? E
tem aliados nos lugares certos, né? Tá com o tabuleiro bem preenchido, no linguajar do futebol tá com os espaços bem ocupados ali. E aí tem uns craque novo aí que chegam. Toda eleição tem uns craque novo, né, de bola, mas não adianta você botar um moleque craque contra um time que tá jogando estilo Barcelona do Guardiola, sei lá. Ainda mais quando você tem de um lado, talvez essa parte mais da esquerda, muito bem organizada há muito tempo, né? O PT é uma instituição, talvez a instituição política mais profissional, né, que a gente tem como instituição política, né? E do outro lado a gente tem uma família brigando, né? Então, porra, como é que nem quando a família tava unida conseguiu ganhar do cara, né? Imagina, como é que você... E aí, beleza, tem alternativas? Tem, mas aí tem várias alternativas, não tem consenso em torno de uma e... Cara, difícil, bicho, difícil. O Brasilzão Eu tenho um sócio que diz que no Brasil a gente tem a melhor culinária do mundo, o melhor clima, uma das naturezas mais bonitas e vastas de recursos naturais, mas em troca a gente tem essa população que é curto-prazista, que é viciada no jeitinho, que tem valores pouco coesos, tem poucas coisas que são princípios morais em comum entre o Brasil todo. Então a mesma miscigenação que torna o nosso país maravilhoso é o que torna a nossa identidade tão impalpável, assim, né? Tão heterogênea. E aí quem promete mais no curto prazo, quem é mais paizão da galera, leva. Talvez até muito complexa, né? Muito complexo, bicho. Nos Estados Unidos é muito claro isso, né? Você tem lá suas 10 emendas, todo mundo sabe de cor, o que pode, o que não pode. E aí de quem queira botar o dedo nelas, né? Exatamente. Imutáveis, assim, e é isso. É disso aqui que a gente vive. Nossa Constituição tem 800 páginas. Exato, ninguém conhece a parada inteira, Exatamente. né? E quais são os princípios inegociáveis do brasileiro? Não tem. Futebol, beleza. Queremos ser o melhor do futebol. Mas, porra, o ano começa depois do carnaval. Né? São coisas que não sustentam um projeto de nação. Sustentam um grupo de amigos que se vê sempre ali. Mas... Então... Já que você tá bom de palpite, né, da Polymarket aí do Lula, quem que ganha a Copa do Mundo aí? Só para um amigo meu fazer uma aposta aqui. Cara, Copa do Mundo... Acho que os melhores times são França e Inglaterra. Inglaterra? Tá jogando muito... Não tá jogando tão bem, mas o time é muito bom. E aí a Argentina tem a mística, né? Acho que tá entre esses três. O Brasil corre por fora. Vou ficar bem feliz se o Brasil chegar na semifinal. Tem chance de ganhar, mas baixíssima, né? Cara, desculpa ser óbvio aqui, mas a França tá muito na frente da galera, né? Pelo que tá jogando. Diria que fica entre França e Inglaterra. A minha semifinal no bolão deu França e Portugal de um lado e Brasil e Argentina do outro. Todo mundo quer ver esse Brasil e Argentina. Né? Cara, a gente já perdeu essa oportunidade 2 vezes. 2014 ia ser a maior final de Copa da história, velho. 2022, né? Nem se fala aí dos 4 minutos. E aí, tamo com o Neymar e os caras estão com o Messi. É a última chance deles de botar um pra jogar contra o outro ali numa Copa. E a minha final, você viu que eu sou um cara romântico, né? Lúdico. Portugal e Argentina. Sério? Puta merda. Acho que seria, assim, o Naruto contra Sasuke na batalha final, assim. E aí, quem leva? Eu coloquei a Argentina levando. Argentina? Coloquei a Argentina levando. Acho que é um time mais... mais, sei lá, velho, quer mais, entendeu? Acho que é o time que mais quer. Porque talento por talento, todos são muito talentosos, né? Talvez a França tenha um pouco mais, mas... Eles têm um trio de ataque ali encapetado, velho. É inacreditável. Mas eu acho que a força da Argentina é muito forte, assim. Acho que o Brasil ainda tá muito menos acreditado, muito mais meio frouxo, assim, sabe? Eu acho que na dividida, cara, isso é o que vai fazer a diferença. Pois entendeu? Você acha que a gente nem passa da Noruega ou passa? Passa, eu acho que passa da Noruega. Eu falei que a gente passa do México, porque eu acho que o México leva... Tira a Inglaterra. A Inglaterra, porque eu acho que a Inglaterra não tá acostumada a jogar no Azteca com 90 mil pessoas. Vai ser no Azteca esse jogo? Vai ser no Azteca. Puta, legal, nem sabia que ia ser no Azteca. Porque, assim, o cara tá acostumado a jogar no Old Trafford que o... Levanta pra aplaudir aqui. Exatamente, quero ver você jogar com os mariachi ali do seu lado. Então, eu acho que vai ser Brasil e México nas quartas de final e daí semifinal Brasil e Argentina. Seria incrível. Seria inacreditável. O consolo que a gente tem é que os astros dessa Copa estão jogando bem pra caramba, né? Então tá tendo um monte de jogo legal, independentemente. Exatamente. Tá sendo muito legal essa Copa. Mas, cara, muito legal, muito bom. Obrigado por ter vindo aqui. Eu queria deixar só um espaço final para você deixar aí o seu último recado e falar um pouquinho para as pessoas como que pode acompanhar tanto o seu trabalho quanto o trabalho lá
da Paradigma, né? Que tem muita gente boa, né? O Guiriba, né? Um abraço para ele, inclusive, né? Cara, muito gente boa que já participou aqui de outros podcasts. Queria te agradecer de novo muito por estar aqui novamente. É um prazer muito grande, né, estar conversando com você. A gente acha que teve caminhos que foram caminhando quase paralelos, né, por muito tempo, mas é muito legal poder receber alguém do seu calibre aqui com a gente. Valeu pelas palavras, eu que agradeço, me diverti bastante. O pessoal pode me encontrar no @Felipeter nas redes sociais, Felipe THER, tô no Twitter, no Instagram. E para achar as redes da Paradigma é só pesquisar Paradigma Education. Também estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Estamos com um programa novo no YouTube que está bem legal, então vale a pena se inscrever lá no canal. E de mensagem final eu deixo a citação de um sócio meu, Bruno Perini, que sempre fala que quando tá bom de postar, tá ruim de comprar. Quando tá ruim de postar, tá bom de comprar. Então agora tá ruim de postar. Agora o pessoal não tá curioso para saber de cripto, é a melhor hora para comprar. Tem um monte de indicador que tá apontando para uma janela oportuna de entrada, assim. Então, cara, se tu já quis ter cripto e não tem, ou se tu gostaria de ter mais, ou se tu saiu do mercado com parte do dinheiro e tá esperando a hora de voltar, vai voltar. Eu já vi esse filme várias vezes, vai voltar. Uhum. E aí vai ter um monte de gente que vai ficar escanteada. Então aproveita o momento, não espera para depois, porque é melhor comprar quando tá barato do que quando tá caro. Que tá num bom momento, tá. Pode ser que tenha um momento um pouco melhor daqui a pouco? Sim. Pode, mas lembra que tem gente esperando $12 mil até hoje, né? Exatamente. Então é isso, cara. Muito obrigado aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like, não esqueça de se inscrever no canal, né? Mais de 50% das pessoas que assistem aqui o nosso episódio não são inscritas do canal, então se inscreva aqui, porque toda sexta-feira a gente vai ter um papo legal assim para vocês acompanharem. Um ótimo final de semana. Vai Brasil, tamo junto e até mais. Valeu!